importante, é um momento que marca a história do país sobre a questão da rede, o marketing multinível. E nesse momento quero cumprimentar a mesa, a Alberta, quero cumprimentar o deputado Jesus Rodrigues, pastor Eurico também, deputado federal, que estão aqui nessa missão de fazer essa escuta, de ouvir o reclame de todos os brasileiros que vêm sofrendo algumas retaliações por alguns órgãos, por não compreender e por não entender a questão do exercício da atividade do marketing multinível no Brasil. Começamos a fazer a mobilização em Brasília. Começamos com 6 pessoas, depois a gente passou, no dia seguinte foi aumentando o número, nós já estávamos com 50. Eu sei que quando deu no 4º, 5º dia, nós já estávamos com uma multidão em Brasília e fizemos uma caminhada até a Câmara dos Deputados, onde ali buscamos protocolar e colocar a importância, a ideia daquela casa, discutir essa temática tão importante. Graças a Deus que hoje nós temos muitas pessoas contribuindo para que esse projeto de lei se torne uma realidade, que possa trazer tranquilidade, tanto aquelas pessoas que trabalham com marketing multinível, quanto as empresas que vêm desenvolvendo as suas atividades. E nós queremos aqui pontuar que é importante que nesse projeto de lei possa estar sendo atendido essa questão de uma agência reguladora que possa regular essas questões das atividades. É necessário que cada um de nós possamos nos dar essa contribuição para o Brasil. Já foi mencionado por vários gráficos, em várias comissões, a importância do marketing multinível em alguns países. O marketing multinível dos Estados Unidos representa um percentual significativo no seu PIB, no seu desenvolvimento, e assim nos outros países desenvolvidos. É importante e é necessário que o Brasil possa ter leis que possa se atualizar, que possa acompanhar o desenvolvimento e o crescimento. Então a gente entende como o marketing ele tem uma força fenomenal. Então o Brasil todo está discutindo essa temática, buscando soluções. Não se pode mais acontecer de formas truculentas, de formas arbitrárias, que se toma decisões simplesmente obedecendo seus interesses particulares, interesses de grupo, que nós já sabemos, não entendemos e não compreendemos até o presente momento o porquê que o Ministério Público não conseguiu levantar provas contrárias às empresas que hoje estão sofrendo esses impasses. Não entendemos porque a justiça brasileira não tomou uma posição de, pelo menos, se sensibilizar das necessidades, dos reclames e do sofrimento de milhares de pessoas que tiraram um pouco das suas economias buscando melhorar suas condições de vida, e lamentavelmente nós vemos a justiça já estamos praticamente com quase um ano e nós não temos nenhuma posição e nenhum norte para onde é que vai todo esse desenrolar. Então é necessário que as associações de marketing multinível, nós que estamos organizados em grupo, possamos cada vez mais nos mobilizar, buscar as soluções e não ficar simplesmente na inércia, mas que a gente devemos buscar uma solução para a resolução desse problema, desse impasse. Então, deputados, nós queremos agradecer muito a presença de todos aqui e que nós vamos estar contribuindo sistematicamente com as redações do projeto de lei do marketing multinível. E entendemos que é necessário que esse projeto entre na pauta do Congresso com urgência para que a gente possa, de fato e de direito, dar uma resolução e resolver todos esses impasses que vêm ocorrendo no Brasil. Lamentavelmente que muitas empresas poderiam se utilizar da estratégia de multinível, do marketing, de rede, mas quando uma empresa apresenta algum plano de marketing focando essa questão de rede, praticamente tem um preconceito muito grande em virtude da imprensa, a imprensa que praticamente, a gente lamenta, eu quero fazer aqui um repúdio a essa imprensa local, que foi colocado no informativo para todas elas fazerem
gente lamenta muito o porquê que eles não colocam, uma atividade como esta, como a casa está discutindo, não é mais colocado, não tem interesse mais na pauta. Então, esse é o nosso repúdio também à imprensa local, não todas, né? Não todas, mas boa parte delas, elas não têm sequer interesse de informar a população sobre o processo de instrução, que elas têm um papel que tem que informar e dar informação de utilidade pública. Lamentavelmente, não é o interesse da pauta da redação. Então, gente, que nós possamos se obrigar. E outra coisa que foi colocada, a gente vê, por que essas empresas foram bloqueadas? Elas foram bloqueadas, só para concluir minha fala, elas foram bloqueadas, não era porque elas não pagavam seus rendimentos aos seus colaboradores, mas elas foram bloqueadas porque o pobre estava tendo uma qualidade de vida melhor. Só foi por isso, né? Se você vai em um banco desse aí, pede um empréstimo de 3 mil, ele te cobra 9 mil. Pronto, é normal. Não, tem que pagar os 9 mil reais. Então, a gente pode ser escravo do sistema numa situação dessa, né? Mas quando percebe-se que milhares de pessoas estão mudando a qualidade de vida, mas pela estratégia que foi desenvolvida, pela estratégia que foi colocada de comercialização, de distribuição de produto, o que nós amargamos no Brasil. Dinheiro tem muito, todos os recursos estão bloqueados, como o deputado mencionou. Todos os recursos estão bloqueados, não é falta de dinheiro. A justiça brasileira foi a única que conseguiu quebrar todas as empresas que surgiram na sua história. Só foi ela. Nenhuma empresa quebrou pela falta do seu capital, mas todas tiveram esses impasses pelas intervenções preconceituosas e pelos grupos de interesses políticos e econômicos desse país. É o que acontece. Eu acho que deveria rever o Ministério Público, o PROCON, eles deveriam se ater ao abuso que os bancos fazem com a questão das taxas de juros. Isso é normal nesse país. Isso é normal nesse país. E a população é normal, né? Pede 3 mil, paga 9 mil. Mas o que mais questionava, como é que pode uma pessoa fazer um investimento na empresa, comprar produto, investe 2 e ganha 12 mil no ano? Não pode. Lamentavelmente, que esse país ainda não está dando oportunidade aos seus filhos e trabalhadores. Mas a gente está mobilizado e a gente vai estar constantemente fiscalizando, contribuindo e colocando. O Ministério Público aqui, até hoje não se manifestou presente, mas eles estavam na TV recentemente fazendo comentários sobre essa temática. Cadê eles aqui? Cadê o Ministério Público? Cadê os órgãos? Está aqui o Ministério Público, PROCON, enfim. Então é importante que tenham aqui marcando posições, entendeu? Até hoje nós nunca fomos chamados para dialogar, para conversar, para entender. A gente só conhece algumas posições do próprio Ministério Público pela TV e pronto, e acabou. Então, por que não chama todo mundo para dialogar? Então, gente, é isso aí. Eu acho que nós estamos num processo de luta, num processo de construção. É uma caminhada árdua, mas tudo nesse país é na base da luta, é na base da mobilização, para que a gente possa chamar a atenção. Muito obrigado pela atenção e pela compreensão de todos.